Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre como funciona o nosso portal, desenvolvido para o TF, né? Então aqui seria a página inicial, a gente acessa ela. A primeira coisa que a gente vê no site aqui seria a questão dos indicadores, né? Que são 5 aqui. Ah, Aqui a gente mostra sempre, quando a gente acessa a tela principal, a primeira coisa que mostra nela é os indicadores daquele ano, do ano atual. Por exemplo, se a gente tivesse em 2024, ele ia trazer os dados de 2024 aqui somados, para ter uma noção, né, dos dados gerais que foram coletados durante esse ano. Além disso, a gente tem esse filtro de campos, que aqui a ideia é a gente cadastrou todos os campos, né, mas por enquanto só o que vai ter dados mesmo é o campus dos vizinhos, que é a origem do projeto. Então, como que funciona aqui? Aqui, por exemplo, no indicador papel, ele mostra o consumo que teve, né? E também qual é a medida dele, né? Do indicador. Então, clicando nele, a gente consegue fazer a pesquisa por gráfico. Ou seja, a gente digita um período, por exemplo, um período inicial e final, e ele vai trazer todos os dados que foram coletados durante esse período. Então aqui, por exemplo, a gente cadastrou umas informações teste, né, para conseguir demonstrar e vocês também conseguirem usar. Então aqui, por exemplo, a gente tem a questão da quantidade, né, de resmas que foram compradas de papel e o valor que foi gasto nessas resmas. A gente vê aqui embaixo que ele mostra por período, né, a gente consegue comparar um período com outro, ou seja, cada coleta a gente consegue comparar mais de uma, né, entre elas. Então aqui seria um exemplo, né, da questão do papel. Se a gente não quiser ver algum indicador aqui, a gente só clica em cima do campo e ele vai parar de mostrar. Então aqui é bem simples, aqui ele mostra o campus também, né, que está selecionado. Além desse recurso da gente visualizar em gráfico, né, que facilita aí a entrega desses dados para a comunidade em geral, a gente tem a questão do exportar aqui, que a gente consegue exportar esse gráfico para PDF e consegue abrir, né? Se quiser mandar para alguém ou até guardar em algum lugar, né? Então, na parte dos gráficos seria isso. São 5 indicadores. Cada indicador tem suas próprias informações específicas, algumas compartilhadas entre eles. Por exemplo, o copo aqui que está zerado é que, por exemplo, no ano de 2025 não foi comprado copos, né? Se a gente olhar aqui as coletas de 2024 até 2026, por exemplo, foi coletado em 2 períodos. Só que como no período de 2025 não teve compra, está zerado, ele não monta gráfico. Mas ele está aqui, né? Zerado. A questão de 2024 é que ele mostra o valor certinho, a quantidade e tudo mais. Então, os gráficos em si, a parte que fica visível para todos os usuários, independente do logar ou não, é essa questão do gráfico, né? Para justamente atender o requisito de conseguir expor esses dados para a comunidade e tudo mais. Até para conseguir as certificações e entender que a UTF está no meio da sustentabilidade. Aqui eu vou colocar mais um exemplo, por exemplo, do, de energia, que tem indicadores diferentes. Aqui eu vou colocar 2026. Por exemplo, aqui tem valor e consumo. Então aqui mostra o consumo, né? Como que é medido esse consumo, o valor que foi gasto em energia e a gente consegue comparar vários períodos. Beleza. Agora partindo para a parte de gerenciamento desses dados, né? Que é o outro objetivo desse projeto é justamente isso, facilitar a questão de gerenciar esses dados que são inseridos e editados. Então a gente tem a parte de login, onde a gente vai estar passando esse login para quem precisa do acesso, né? Para conseguir até experimentar aqui o site como ficou e tudo mais. E quando for publicado o site, então a gente consegue entrar aqui. Aqui a gente consegue selecionar o campus que a gente quer gerenciar os dados. Por exemplo, aqui tem dois vizinhos, ele mostra todos os indicadores que tem cadastrados. Por exemplo, o papel. Aí o que, que acontece? Ele vai listar todos os registros. Esses registros são usados para montar aqueles gráficos lá do início que a gente mostrou. Então, aqui a gente consegue excluir eles, consegue importar a partir de um Excel, por exemplo, de uma planilha, e consegue exportar para uma planilha também esses dados. Qual que é a ideia? A ideia é você justamente usar esse exportar para inserir dados novos ou editar os que já tem. Por exemplo, o resíduo aqui, se a gente der um exportar, ele vai criar um arquivo XLSX, a gente vai salvar ele, por exemplo. Aí se a gente tentar importar os dados aqui,
ele vai dizer que nenhum registro foi gravado porque não existem dados novos. Por que isso? Porque as coletas, ela não pode conflitar as datas, né? Cada coleta tem sua data inicial e data final. Então, só pode ter uma coleta por período. E aí, por isso, tem essa validação, né? Então, qual que seria a ideia? Por exemplo, para testar, a gente pode excluir, tem a opção de excluir, né? Ele exclui aqui do... E não aparece mais lá no gráfico. E a gente pode importar de novo, por exemplo. Aí ele passa a mostrar. Então, aqui eles têm várias informações. Cada informação aqui, cada indicador tem suas próprias informações. Também tem a data que foi cadastrado esse indicador ou editado, né? Aqui, a data final do período dele, a data inicial também. Tem a medida, aqui são as informações específicas de cada indicador, né? Aí eu vou passar cada um aqui só para vocês verem. Aqui são dados de exemplo, não são dados reais. A gente futuramente vai estar inserindo os dados reais, né, para quando sair em produção. Aqui o copo, por exemplo, que ele guarda a quantidade, valor, descrição da pesquisa, né? Carbono, aqui ele guarda a questão dos centímetros do solo que foi medido esse carbono, a informação de peso das medidas também. Energia guarda consumo, medida, valor, então isso é bem maleável. Mas, resumindo, seria essa questão. Aí tem a questão do excluir, que eu já comentei, né? O importar. E para gerenciar os dados seria dessa maneira, né? Bem simples aqui, resumido. É, acho que seria esse o funcionamento. Qualquer dúvida eu estou à disposição também. Vocês podem estar mencionando ali via e-mail. E seria isso. Muito obrigado.